Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez no Meimei Coquitlam. Nesta noite nós estamos recebendo a nossa companheira Viviane Murila, do Paul of Tarsus Spiritist Society. Seja muito bem-vinda, Viviane. Muito obrigada. Nessa noite ela vai conversar conosco sobre o tema Fluido Cósmico Universal. Felipe, por favor, nossa página e prece inicial. Obrigada. Obrigado, Aline. Então vamos lá fazer a leitura de hoje. O livro é o livro Vinha de Luz, capítulo 7, aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicológico, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espíritas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Então, nas vibrações dessa leitura, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente e abrindo os nossos corações para recebermos na medida do nosso merecimento e da nossa necessidade. Querido Mestre Jesus, médico de nossas almas, amigos espirituais aqui presentes, gostaríamos de, em primeiro lugar, agradecer por aqui estarmos reunidos, em nome do nosso Divino Mestre, estudando um pouquinho mais sobre as leis que regem o nosso universo, compreendendo, sob a ótica espírita cristã, as leis naturais e universais, que possamos compreender que somente a caridade nos salvará e que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos diante de tantos estudos. Abençoe a nossa querida irmã Viviane na noite de hoje, que ela possa ser intuída e transmitir a sua mensagem de forma clara
para que todos nós possamos sair daqui um pouquinho melhores do que entramos. Que tenhamos uma noite produtiva e abençoada. Que assim seja. Obrigada, Felipe. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para facilitar o entendimento e a explicação. Bom, vamos então começar falando a vocês que tudo o que vemos e o que não vemos originou-se de um único elemento. E nós estamos falando de tudo. O computador ou o telefone que vocês estão olhando agora, o nosso corpo. Se vocês tiverem um copo de água ao lado, o copo, a água, o universo, as estrelas, o céu, os animais, o infinito. Tudo originou-se de um único elemento. E esse elemento é o fluido cósmico universal. Este é um assunto extenso dentro da literatura espírita. As obras de Kardec, quase todas falam, se não todas, falam sobre este fluido, com mais ou menos detalhamento. São centenas de páginas dedicadas a ele. A André Luiz, Emmanuel, todos eles referenciam ao fluido cósmico universal. E é com base nessa literatura que nós vamos hoje tentar entender um pouquinho mais sobre esse elemento tão importante em nossas vidas, gerador de todo o universo, e como é que ele afeta a nossa vida, certo? Nós vamos começar falando sobre uma questão que está logo no início do Livro dos Espíritos, que é a questão 27. Kardec pergunta aos espíritos assim: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Essa é uma conclusão a que ele chegou depois que eles estavam discutindo alguns assuntos. E ele transforma isso numa pergunta simples. E os espíritos respondem sim, e acima de tudo, Deus, o Criador e Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, nesse parágrafo, nós já temos, nessa resposta dessa pergunta sozinha, já temos muita informação. E nós vamos digerir essa informação parte por parte, mas antes disso, nós vamos ver um pouquinho da nossa ciência, né? O que a nossa ciência de hoje tem sobre esse assunto, né? E pegar algumas coisas que nós já conhecemos da ciência para ajudar-nos a entender o fluido cósmico universal. Então, se a gente pegar essa ideia de átomos, né?
como um elemento simples, né, do universo, que não é, nós sabemos já, o átomo é muito mais complexo do que a gente pensava, né, que fosse um simples e único elemento, mas essa ideia de combinar elementos e gerar outros elementos, então, ou combinar um único elemento e gerar outros elementos, nós conhecemos já. Por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio, pegamos só esses dois. O hidrogênio sozinho, 2 átomos de hidrogênio gera a molécula do gás hidrogênio. A mesma coisa com o oxigênio, 3 átomos de oxigênio gera o gás ozônio. 2 hidrogênio, 2 oxigênio é a nossa água oxigenada. E a não mais famosa nossa água, H2O, certo? 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Então, isso é a ideia que nós conhecemos muito bem da combinação. E esses elementos vão se combinando, e se pusermos um outro elemento aqui, geramos mais elementos ainda, mais moléculas diferentes. Então, é assim que é a ideia do fluido cósmico universal, gerar tudo, né? Que existe. É essa transformação, é essa ideia, tá? Vamos manter isso só para a gente, nós vamos precisar dessa informação mais tarde e esse entendimento dessa ideia, tá? Na questão 36, a pergunta é assim, do Livro dos Espíritos também, né? O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? E a resposta é não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, essa tem sido uma busca dos nossos cientistas. Eles querem detectar e descobrir o que é que está lá nesse espaço, né? Porque, como a gente vai ver, existem já muitas leis e teorias que já descobriram coisas que existem, que nós sabemos que existem, que são invisíveis. Nós não vemos, mas nós sabemos que está lá, né? E desde a lei da gravitação universal de Isaac Newton, passando por Maxwell, que inclusive quando descobriu o eletromagnetismo, ele se referenciou a um éter que existia no espaço, né? E Einstein, com a teoria da relatividade, também usando essa ideia de campos de força, disse que os campos de força não eram de natureza material. Porém, a pergunta continua, tudo bem, mas se essas coisas estão lá, como que essas coisas, esses campos de força se movimentam de um lado para o outro? Então, existe alguma coisa ali que está levando esses campos de força, né? E hoje em dia, as teorias que têm mais relacionamento com o fluido cósmico universal, para a gente entender, é a matéria escura e a energia escura, né? Então, a matéria escura eles chamam de matéria escura porque existem telescópios bem potentes que conseguem ver bem distante, lá no universo, no céu, bem distante. E o que acontece? Eles observaram um dia que eles viam que a luz vinha e desviava e depois continuava o caminho dela. Ela fazia como se fosse assim, abria e ia. Quer dizer, eles falaram, bom, como que pode fazer esse desvio? Mas não tem nada lá. Mas então, se ela faz esse desvio, existe alguma matéria ali densa o suficiente para a luz dar a volta nela, né? Então, eles não sabem o que é, eles chamam de escuro, matéria escura, porque a gente não vê, tal, é como eles chamam, né? E aí tem a energia escura também, que também eles sabem que está lá e tal, causa algumas coisas, mas eles não conseguem detectar uma fórmula exata para calcular e tudo. Mas tem uma teoria que é muito interessante, é a teoria das cordas. Essa teoria das cordas diz assim, tudo no universo proveio de um único elemento, que vibra de maneira diferente e gera os outros elementos. Algo familiar? E não estamos muito bem falando que essa é a teoria do fluido cósmico universal. Estamos muito longe de detectar o fluido cósmico universal em sua pureza original. Porém, a ideia está aí. E estão tentando descobrir, né? Será que é?
Essa ideia da teoria das cordas é assim, como se fosse um violino que você está tocando, aí de repente, depende de como você toca, você produz vários sons na mesma corda, né? Então é mais ou menos isso, tem vibração envolvida também nessa história da teoria das cordas. E tem um parágrafo da Gênese, no capítulo 6, que resume muito bem tudo isso, né? Toda essa miscelânea de coisas. Então, eles falam que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Então, vocês veem, etc, 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 porque a ciência vai continuar, né? E vai continuar descobrindo coisas novas e tudo mais. Então, vamos agora voltar para a nossa literatura espírita e vamos entender um pouquinho quais são as propriedades desse fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal é matéria elementar primitiva, como já vimos, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade e o de materialização ou ponderabilidade. Esses estados são, assim, uma maneira bem simplista de explicar. Eterização é alguma coisa que é um éter, que é um vapor, que é alguma coisa que você não toca, que você não pode pesar, não pode apalpar. A materialização é o contrário, é uma matéria, é ponderável, lá você toca, você pesa, tudo nesse sentido. Então, o fluido cósmico universal, ele vai... para entender melhor, né? Esse estado de eterização e de materialização, a nossa água, por exemplo, né? A água, ela pode estar em vários estados diferentes. Ela pode estar como um vapor, ela pode estar como um líquido, como sólido. Então, é essa ideia de você ter vários estados para o mesmo elemento. Tá? Então, a água é outra coisa bem familiar nossa. Então, não fica uma coisa assim muito, porque é eterização, materialização. Não, é bem isso. A água no estado vapor é etérea, a água no estado líquido já é matéria, no estado sólido, gelo, é mais dura ainda, né? Então, é assim. O fluido cósmico, ele vai de uma pureza absoluta para uma matéria mais tangível possível, a coisa mais dura que você pode imaginar no universo, tá? Ele vai se transformando e vai gerando vários outros elementos e os espíritos explicam, né, nesse capítulo da Gênese 14, que é o capítulo que fala sobre os fluidos. Então, é bem detalhado tudo sobre os fluidos. E eles explicam assim, que existe um certo, em volta de todos os planetas, cada planeta, existe uma atmosfera espiritual. Então, nós temos uma atmosfera espiritual aqui em volta da Terra, que é de onde nós, todos os espíritos, subtraímos tudo que necessitamos para a nossa existência, tanto como espírito desencarnado como espírito encarnado. E aí é uma infinidade de coisas, de fenômenos e coisas que nós estudamos muito no Espiritismo. Mas para entender isso é assim, eles falam que os fluidos que estão em volta da Terra, eles são de uma natureza bem material, bem materializado, apesar de que para nós ainda é sutil, ainda é uma aparência etérea, nós chamaríamos de etéreo, porém, para um espírito mais elevado, já percebe a diferença. Eles dão o exemplo do planeta Júpiter. O planeta Júpiter eles dizem que é um planeta mais evoluído que o nosso. E lá, eles não têm muitos dos elementos que tem na nossa atmosfera da Terra, eles não têm lá, porque lá
já tem uma atmosfera muito mais etérea, muito mais sutil. Esse fluido também, ele tem uma propriedade muito especial. Ele é um fluido divino. Então, no capítulo 2, quando Allan Kardec está tentando entender a providência divina, né? Como o que é essa providência de Deus, essa solicitude de Deus em todas as criaturas, né? Que está em toda parte, que ele vê tudo, que ele preside tudo. Esse é um capítulo, é muito bonito a linha de raciocínio que eles seguem para explicar essa ideia do fluido divino, né? E como sendo esse fluido que está diretamente ligado com Deus. E ele aqui tem só algumas frases que é um resumo, muito resumo dessa ideia, mas dá para a gente captar um pouquinho. Então, eles seguem, né? Pergunta então, né? Como que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, preocupa-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo, né? Eles estão tentando entender, né? Então, eles explicam assim: suponhamos um fluido bastante sutil, desculpa, para penetrar todos os corpos, dotado de inteligência, faculdades perceptivas e sensitivas. Um fluido inteligente que preenche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Cada átomo desse fluido, possuindo o pensamento, os atributos essenciais da atividade, em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Então, nós estamos constantemente em contato com esse fluido, porque nós somos feitos desse fluido, nós estamos envolvidos por esse fluido. E esse fluido está em contato direto com Deus. Então, é nesse sentido que Deus consegue ter essa sensação de tudo, saber de tudo que acontece, estar presente em tudo. Nós vamos ver, André Luiz vai nos ajudar mais com relação a esse entendimento. Então, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o primeiro capítulo ele começa e ele tem uma parte específica que ele fala sobre o fluido cósmico. E ele fala do fluido cósmico como sendo esse plasma divino, o hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Ele diz que nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, ele traz várias comparações aí que dá para a gente entender como que é essa comunicação direta, né? Então, por exemplo, quando ele fala a força nervosa do Todo Sábio, essa força nervosa é como se fosse no nosso organismo, por exemplo, nós não sentimos tudo que acontece no nosso corpo. Se a gente bate a pontinha do dedo do pé, a gente sente, o nosso cérebro recebe a informação através das comunicações nervosas que nós temos. Então, ele faz essa ideia também. É como se tudo que acontecesse está diretamente ligado ao sistema nervoso, né, de Deus. Então, é alguma ideia assim comparativa para nós termos essa noção, né? Ele fala dos peixes também no oceano, envoltos na água, respiram a água, né? E ele termina essa parte citando Paulo de Tarso, que fala, né, que ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele está falando de Deus, né? Que nós vivemos em Deus, nos movemos nele e existimos nele. Então, dá para ter essa ideia, né, daquele fluido todo aqui, tudo está em contato com isso. E André Luiz também nos traz a ideia da cocriação, como somos co-criadores do universo. Num plano maior, com as suas responsabilidades, e num plano menor, fazendo o melhor que podemos. Então, no plano maior, ele fala sobre as inteligências divinas, com um processo de comunhão indescritível com Deus. É indescritível, porque como que nós podemos entender essa comunhão que os espíritos evoluídos puros têm, né? Proximidade de Deus.
E ele fala que eles, através com o fluido cósmico universal, né, eles extraem os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade. E nós também usando, as inteligências humanas, também usando o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor. Mas antes de nós detalharmos e vermos o que nós criamos num plano menor e maior, vamos ver como que nós criamos, né? Como que a gente usa esse fluido cósmico. Então, lembrando daquela, como que o fluido cósmico gerou aquela atmosfera espiritual da Terra, né? Então, dessa atmosfera espiritual da Terra é de onde são extraídos os fluidos espirituais, tá? Então, esses fluidos espirituais, eles são um dos estados do fluido cósmico universal. E eles são o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Nós vamos ver que é o pensamento que faz essa transformação nos fluidos espirituais, tá? Nós vamos entender isso melhor. Então, aqui é a pergunta 23 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: o que é o espírito? Aí, o que é o espírito? Então, a resposta é o princípio inteligente do universo. Então, nós, espíritos, somos o princípio inteligente do universo. Muito bem. O que nós fazemos com essa inteligência, né? Nós agimos sobre os fluidos espirituais, com o auxílio do pensamento e da vontade. Com o pensamento, nós podemos imprimir várias direções para os fluidos espirituais. Nós podemos aglomerar, combinar, dispersar, criar aparências neles, criar uma forma, colorir, alterar suas propriedades segundo determinadas leis. Então, sempre sabendo que temos leis para usar, para modificar esses fluidos espirituais, né? E é através do nosso pensamento. E com vontade também, né? Nós vamos ver uma coisa aqui. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Os fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Então, qual que é a ideia aqui? Não tem solução. Pensamos, já estamos modificando os fluidos espirituais, está vibrando nos fluidos espirituais. Está lá fora. Não tem opção. Nós podemos ter uma intenção, pensar com alguma intenção, com alguma vontade, que eles chamam, ou não, né? Ou simplesmente pensar. Eles dão o exemplo da melodia. Se, por exemplo, nós pensamos numa melodia, nós já causamos uma vibração melodiosa nesse fluido espiritual. E eles fazem a comparação com o som. Então, o som, por exemplo, o som, ele caminha, vibra no ar. É através do ar que você consegue transmitir o som. Eu falo, não tem opção. Está lá fora, está vibrando no ar, alguém vai escutar. É a mesma ideia com relação ao pensamento, só que eles se transportam através dos fluidos espirituais, tá? Agora, sabendo como isso funciona, né? Como é que nós usamos o pensamento nos fluidos espirituais, nós podemos ver com mais detalhes como é que nós cocriamos, né? Então, a cocriação em plano maior, tá? A cocriação em plano maior, como já disse André Luiz, esses espíritos evoluídos, eles têm a capacidade de criar todos esses sistemas, os planetas, o universo em que nós vivemos, né? Eles têm todo esse conhecimento, e isso está muito bem relatado no Velho Testamento. Logo no início já se fala que a Terra era sem forma e vazia,
e que daí foi se criando, o próprio Velho Testamento segue essa linha. Aí Emmanuel também fala sobre os espíritos puros e eleitos criando, e assim como Allan Kardec na Gênese também fala sobre uma coletividade dos espíritos também criadores, né? E também coordenando os planetas que criam, né? E uma coisa inquestionável, né? Jesus como espírito puro, é a superioridade de Jesus quando ele esteve entre nós. É inquestionável, tudo que ele fez, né? Ele era um espírito que dominava a matéria de maneira absoluta, completamente. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse. E ele tinha um moral suficiente para poder fazer o melhor e o bem, né? E Kardec, nesse capítulo 15, ele fala sobre todos os milagres e predições do Evangelho, tá? E ele sempre lembrou a gente também ali de que ele explica todas as explicações de cada ato de Jesus, de cada feito de Jesus, é baseada, muitas delas, no fluido cósmico universal e no pensamento. E é muito fascinante de ver cada um dos milagres e cada um do que nós chamamos de milagres, né? Mas cada um dos feitos e todas as possibilidades de explicação que Kardec traz para nós, né? E ele também lembra que sempre Jesus falava que, conhecendo que quando ele fazia alguma coisa para alguém, né, que os evangelistas eles contavam a história, né, do que Jesus fez. Então eles falavam, porém Jesus, conhecendo seus pensamentos, ele diz, porque Jesus conhecia nossos pensamentos, ele conseguia ler a nossa atmosfera espiritual toda, em detalhes, profundamente, né? Então por aí ele conseguia agir. E também ele sempre falava que não era ele que fez, que foi a nossa fé que nos salvou, a fé de quem mudou ou de quem tinha esperança, porque a pessoa que foi beneficiada estava preparada, conseguiu ter aquela força atrativa para captar os melhores fluidos que Jesus estava oferecendo naquele momento para a sua modificação, né? E aí vamos ver, então, o que é que nós fazemos, né? Nesse plano menor que ainda nos encontramos, tá? Entendendo um pouquinho melhor o que são os pensamentos, o que é os pensamentos e esses fluidos, como eles agem no pensamento, nós vamos entender melhor o que nós criamos, querendo ou não, nós criamos. Então, nós já sabemos que os fluidos são os veículos do pensamento, que o pensamento modifica a propriedade dos fluidos, que os fluidos estão impregnados das qualidades boas e más dos pensamentos, que eles se modificam de acordo com a pureza ou impureza dos sentimentos, que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, assim como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. A diversidade de bons e maus fluidos é tão grande como a diversidade de pensamentos. Imagine, né? Quanto que nós pensamos, quantas coisas num dia só, num minuto só, e como que não são, quantos fluidos diferentes nós não estamos produzindo, modificando, né? Bons e maus, né? E aqui, só para, em outras palavras, que conhecemos muito bem, de um ponto de vista moral, como nós podemos alterar os fluidos, e de um ponto de vista físico, como que nós podemos alterar esses fluidos. E é só um exemplo básico, muito básico. Agora, vamos ler juntos uma mensagem de Kardec, que é uma mensagem de um amigo. Ele fala assim para nós, esse amigo, Kardec. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço,
muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Nosso amigo Kardec, nos lembrando, né? E nós podemos, então, pôr um pouco daquela temperinho no nosso pensamento, né? Para ele ficar um pouco melhor? Sim, podemos, né? E temos muitas opções, tá? Então, podemos fazer uma meditação, uma ginástica, ter um hobby que nos alegre, que nos deixa satisfeito, cuidar de um jardim, fazer uma leitura edificante, passear na natureza, escutar uma boa música, alguma coisa que nos incomoda muito, que está perturbando a nossa mente, ir a um terapeuta, um conselheiro, para poder ajudar a modificar o nosso pensamento, tomar um passe, enfim. E vocês devem ter muitas outras coisas que fazem e que ajudam-nos a mudar o nosso pensamento. Mas tem uma muito mais poderosa e muito mais, que nos ajuda muito mais, que é a prece. Uma prece sincera, de coração e pura. Esta prece, ela também, assim como é explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi obtereis, é um capítulo somente dedicado para a prece, e lá também se explica como que é que a prece funciona, através do pensamento, através do fluido cósmico universal, que transmite o nosso pensamento, a nossa vibração de prece, aonde estamos dirigindo, assim como nos ajuda a nos comunicar com os nossos benfeitores espirituais, a abrir os nossos pensamentos, sempre através do pensamento, os pensamentos deles para nós, estamos conectados, captamos. Então, sempre a nossa prece, sincera e pura de coração, nos ajuda muito a melhorar esse nosso pensamento. Então, aqui estamos nós, lá no nosso planeta Terra, em algum cantinho desse planeta, fazendo o melhor que nós podemos nesse estágio de nossa evolução. E sempre lembramos, gente, que tem alguém que acredita em nós, o nosso benfeitor, nosso mestre amado, nosso amigo, nosso irmão Jesus. Ele acredita em nós, ele sabe e disse para nós que nós poderemos fazer muito mais que ele, fazer igual a ele e muito mais que ele. Então, vamos sempre lembrar disso, saber que podemos contar com ele e vamos cuidar muito de nós e do nosso próximo, do nosso planeta e, acima de tudo, do nosso pensamento. Que a paz de Jesus possa estar, então, no meio de nós, agradecendo imensamente essa oportunidade de trabalho, essa bênção de união, de harmonia, e que possamos sempre poder estar com os nossos pensamentos abertos para receber as inspirações do mundo maior e caminharmos para a nossa paz interior, trazendo também paz ao nosso redor e ao nosso querido planeta Terra. Agradecemos imensamente os benfeitores espirituais, os nossos centros espíritas e ao nosso Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai. Que assim seja.